O que acontece quando você coloca três dos maiores alfas do planeta, de três nações rivais, para dividirem o mesmo metro quadrado de gramado? Pela lógica do ego, isso deveria ter sido um desastre. Pela lógica de tática, eles deveriam bater cabeça. Mas o que o mundo viu entre 2014 e 2017 não foi apenas futebol. Foi uma anomalia estatística que mudou a forma como entendemos o jogo coletivo. Nós estamos falando de um período onde, se você piscasse, o placar mudava. Para você ter uma ideia da gravidade do que estamos discutindo, no auge, esses três homens somaram 131 gols em uma única temporada. Só para comparação, isso é mais do que quase todos os clubes da Europa somaram com seus elencos inteiros no mesmo ano. Essa é a história de como um argentino, um brasileiro e um uruguaio transformaram o Barcelona em uma máquina de moer adversários, mas acima de tudo é a história de uma amizade que desafiou a natureza competitiva do esporte. Para nós entendermos a grandeza do trio MSN, a gente precisa voltar em 2013. O Barcelona vivia o fim da era Guardiola e tentava se reinventar. O mundo achava que o tic-tac tinha sido mapeado, o time ainda era brilhante, mas faltava aquele caos criativo. Foi então que a diretoria catalã decidiu apostar no que muitos chamam de loucura. Primeiro, trouxeram o herdeiro do trono brasileiro, Neymar Júnior. Houve quem dissesse que ele e Messi não falariam a mesma língua. Dois galos no mesmo galinheiro, como dizia o lendário Johan Cruyff. Mas o tabuleiro só ficou completo em 2014, com a chegada do homem mais polêmico do futebol mundial, Luís Soares. Ele vinha de uma suspensão pesada da FIFA por causa da mordida na Copa do Mundo contra a Itália e de uma fama de vilão. O plano era claro, mas arriscado. Unir o melhor do mundo, a maior promessa brasileira e o artilheiro mais implacável da Premier League. O que ninguém esperava era o que aconteceu nos bastidores. Diferente dos outros trios galácticos, como o do Real Madrid, onde a disputa do holofote era constante, o MSN aconteceu algo muito diferente. O Neymar aceitou aprender com Messi, Messi aceitou abrir espaço para Soares e Soares aceitou ser o operário de luxo que finalizava o que os outros dois criavam. A primeira temporada completa deles, a de 2014-15, foi um massacre. Eles não apenas ganharam tudo, eles humilharam. O auge dessa primeira fase foi a da Champions League, em Berlim. Ali, o mundo percebeu que não estava diante de três jogadores, mas de um único organismo com três cabeças. Mas como eles conseguiram manter esse nível sem que o ego destruísse o vestiário? Como eles transformaram a rivalidade entre Brasil e Argentina e Uruguai em combustível? E, principalmente, qual foi o jogo exato onde o mundo percebeu que eles eram imparáveis? Isso é o que a gente vai ver agora, quando a brincadeira começou a ficar séria e os recordes começaram a cair um por um. Muitas vezes, no esporte, a gente vê grandes jogadores atuando juntos e a conta simplesmente não fecha. É o famoso 1 mais 1 que dá meio. Mas com o trio, a matemática parecia ter sido escrita com muita perfeição. Pega a visão desse dado básico aqui, bem fraco, tá? Na temporada 2015-16, o trio marcou 131 gols. Para você ter uma noção da escala, isso é mais do que o elenco inteiro do Real Madrid, do Bayern de Munique ou do Manchester City marcou naquele mesmo ano. Sozinho, eles eram um exército de elite que valia por um clube inteiro, do topo da Europa. Mas como Luís Henrique, o treinador da época, fez isso funcionar taticamente, ele percebeu que o Barcelona não precisava mais de 1000 toques laterais para chegar ao gol, como era no tic-tac. Ele deu o toque do treinador que faltava e transformou o time em uma unidade de resposta rápida. Era o futebol Fast and Furious. O meio-campo recuperava a bola e em 3 segundos ele já estava no pé de um dos 3 jogadores. No futebol moderno, o artilheiro é por natureza um fominha. Ele quer a chuteira de ouro, ele quer ser o protagonista, mas houve um momento em 2015 que mudou a percepção de todo mundo sobre o MSN. O Messi, o dono do time, o batedor oficial de pênaltis, começou a dar a bola para o Neymar e para o Soares baterem. Ele abria mão dos seus recordes pessoais para que os companheiros ganhassem confiança. Isso é algo que a gente quase nunca vê no nível ultra competitivo do futebol, né? Eles não estavam jogando um contra o outro para ver quem era o melhor, eles estavam jogando um pelo outro. Nós somos amigos e isso é o que faz a diferença. Se um não marca, o outro marca e a gente fica feliz do mesmo jeito. Era o que o Soares sempre repetia. Eles criaram a cultura de vestiário baseada no mate, aquela bebida típica do Uruguai e da Argentina. Eles chegavam juntos, treinavam rindo e pareciam 3 adolescentes jogando no recreio da escola. Só que o recreio deles era no Camp Nou contra o Real Madrid, contra o Bayern, contra a Roma e contra os melhores defensores do mundo. Lembra aquele jogo contra a Roma na Champions? Ou 4-0 contra o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu?
Bernabéu, com o Messi começando no banco, ali o mundo entendeu. O sistema MSN era tão poderoso que mesmo que você tirasse a peça principal, o Messi, as outras duas engrenagens, Neymar e Suárez, eram capazes de destruir gigantes sozinhas. O Neymar trazia o drible ousado e a visão de jogo que quebrava linhas. O Suárez trazia a briga, o pivô e a finalização letal. E o Messi? Bom, o Messi era o gênio que conectava tudo. Mas se tudo era tão perfeito, se os números eram históricos e a amizade era real, por que isso acabou? O que aconteceu nos bastidores para que o maior trio da história fosse desmantelado no auge? Será que o brilho do Messi foi ofuscado e o desejo de protagonismo de quem estava ao lado? Mas como toda grande história de amor ou de guerra, o MSN também teve o seu dia D. E o mais irônico de tudo é que o começo do fim aconteceu justamente no maior momento de glória desse trio. Eu estou falando daquela noite mágica no Camp Nou. Barcelona 6, PSG 1. O milagre da Champions League de 2017, a remontada, foi a maior atuação da carreira de Neymar Júnior. Ele chamou a responsabilidade, marcou, deu assistência e carregou o time nas costas quando tudo parecia perdido. Mas quando o juiz apitou o final do jogo, a imagem que correu o mundo e estampou todos os jornais não foi a de Neymar comemorando, foi a de Messi, em cima do placar, sendo adorado pela torcida como um deus. Ali nos bastidores daquela comemoração, algo mudou. Dizem os especialistas e os biógrafos que naquele momento exato, o staff do Neymar percebeu. Não importa o quão genial ele fosse, na Catalunha, o sol sempre seria o Messi. E com isso, em agosto de 2017, o mundo do futebol sofreu um terremoto. O PSG pagou a cláusula de 222 milhões de euros e arrancou o Neymar do Barcelona. Foi o fim do trio MSN, foi o fim da alegria nos treinamentos. Suárez e Messi tentaram convencer o Neymar a ficar até o último minuto, mas o desejo de ser o número 1 do mundo falou mais alto. Bom, é o que sempre falaram por aí, né? E o que se seguiu depois disso foi uma tentativa frustrada de ambos os lados de preencher esse vácuo. O Barcelona gastou bilhões tentando substituir o Neymar com Coutinho, Dembélé e Griezmann, mas a química não se compra em prateleira, né? Já o Neymar em Paris viveu entre lampejos de gênio e o peso das lesões, nunca mais alcançando aquela aura da felicidade plena que ele tinha ao lado do argentino e do uruguaio. Hoje, anos depois, a gente olha para trás e percebe que o trio MSN foi o último grande suspiro do futebol romântico em alto nível. Eles provaram que três superestrelas podem sim ser amigos, eles provaram que o talento puro ainda vence a tática robótica. Ao todo, foram 364 gols marcados pelo trio em 3 temporadas, uma média de quase 120 gols por ano. Eles ganharam uma Champions League, um Mundial de Clubes e 2 campeonatos espanhóis, mas o que ficou na nossa memória não foram as taças. O que ficou foi o drible seco do Neymar, a garra insaciável do Luis Suárez e a genialidade silenciosa do Messi. Eles nos ensinaram que o futebol no fundo é um jogo de conexões humanas. A pergunta que eu deixo para você que acompanhou esse vídeo até o fim é a seguinte: nós veremos algo parecido novamente, ou o MSN foi uma falha na matriz e que a FIFA e o futebol moderno nunca mais permitirão que aconteça? Comenta aí embaixo qual foi o seu momento favorito desses três juntos. Eu confesso que aquele gol do Suárez contra o PSG com 2 canetas no Davi Luiz ainda vive de graça na minha cabeça. E o jogo da remontada contra o PSG no Camp Nou, hein? Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado dessa imersão no trio que dominou o planeta. Se você curtiu, deixa o like e se inscreve aí no canal para não perder os próximos vídeos do Luqueira Fute. Aqui no canal vou deixar mais 2 vídeos, um sobre a coincidência que o Brasil pode ser campeão da Copa do Mundo e outro sobre a história do Lamine Yamal. Muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo.